Olá, bom dia, meus irmãos e irmãs. A paz de Jesus e o docíssimo amor da Virgem Maria estejam com todos. Hoje é sábado, 24 de julho de 2021. Estamos aqui para fazer mais uma leitura e a reflexão do Evangelho do dia. O Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30. E também, na finalização da reflexão do Evangelho, nós vamos fazer uma abordagem sobre a vida da santa do dia. A santa do dia de hoje é Santa Cristina, uma santa que sofreu bastante. É uma história triste, mas muito interessante de ser conhecida. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao versículo 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O trigo e o joio. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é como o homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos dos proprietários foram até ele e perguntaram: o senhor não semeou boas sementes em seu campo? Então como é que tem joio? Ele respondeu: um inimigo é que fez isso. Os servos lhe perguntaram: quer que vamos arrancá-los? Ele disse não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar também o trigo com ele. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para serem queimados. Depois recolham o trigo em meu celeiro. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui nesse Evangelho, nós lembramos bastante daquele ditado que diz, né? Nem tudo que reluz é ouro. E também lembramos aqui bastante, está bem destacado o mistério da perseverança do mal, né? A presença do mal de forma disfarçada, né? Como o mal ele persevera. Notem aqui também a importância de sempre rezarmos antes de dormir. Quando estamos desatentos de nós mesmos, o mal, o diabo gosta de semear, ele gosta de jogar a semente. E se nós deixemos fecundar, infiltrar no nosso coração, nós vamos percebendo que no meio do trigo, tem muito joio, né, meus irmãos? Então nós temos que sempre rezar, como diz o Evangelho, orar e vigiai. Olha só a tentação, né? Já quando às vezes acontece de indagarmos a Deus, né? E os servos dizem: vamos arrancar este joio daqui. Mas Deus pacientemente, com toda a sua sabedoria, como sempre, como nós sabemos, manda que esperassem, né? E diz que pode ser que ao arrancar leve junto o trigo, o bom, né? Porque eles são muito parecidos às vezes. Então Deus diz: espera a colheita, né? Espera a colheita. E Deus tem paciência, meus irmãos. E é isso que o Evangelho também quer nos passar. Ele está nos passando para que tenhamos paciência. Assim como diz no Creio, né? Deus há de vir para julgar os vivos e os mortos. E sabemos que o joio vai queimar no fogo do inferno. Mas antes disso, enquanto nós estamos vivos, temos que pedir a Deus para nos ajudar a ter paciência, a não julgarmos principalmente. Porque sem querer, meus irmãos, às vezes a gente no automático faz um julgamento.
E é o que Deus não quer, que nós façamos o julgamento, né? Às vezes podemos nos equivocar nesses julgamentos, né? Julgando o outro. Às vezes você jura que aquele joio era trigo. E também ao contrário. Você jura que é trigo, mas na verdade era o joio, né? Então, tem que deixar crescer junto e conhecer melhor sem julgar. A gente vai percebendo se é joio, se é trigo. E a gente vive mesmo, meus irmãos, nos analisando, nos observando sempre. Será que hoje eu estou sendo joio ou eu estou sendo trigo? Porque olha a sabedoria de Deus. Ele quer que cresça junto, que fique junto, para destacar o joio e o trigo, né? Então parar de julgar, porque Deus é Deus, meus irmãos. Deus que sabe das coisas, né? Nós temos que ter paciência e misericórdia com os outros. E sobre nós mesmos, nós temos que parar de dormir tanto. O diabo gosta do seu sono profundo. Se você não está preparado, se você não reza, se você não está com a sua armadura de Deus, porque ele gosta de semear o tempo todo, né, meus irmãos? Então o zelo, a vigilância é muito importante, né? A respeito de nós mesmos, né? Se entendermos a palavra de Deus. Este entender é que nos revela o meu joio. Não precisa esperar o último dia do julgamento. Porque o último dia nós esperamos para o outro irmão, porque eu não sou Deus para julgá-los. Então é Deus que vai fazer isso no último dia, né? A palavra me ilumina, a palavra que me revela o joio que existe em mim. Neste momento do dia da minha colheita, temos que arrancar todo esse joio, arrancar e jogar no fogo, né, meus irmãos? Meus irmãos, Deus julga e sara. Deus não julga para simplesmente te jogar fora. Deus julga você e já te sara, né? Quanto a mim, os meus pecados capitais estão atuando em mim, né? Será que eu estou arrancando o meu joio? Eu estou arrancando o meu pecado, né? Que Deus nos dê essa sabedoria, meus irmãos, para sabermos discernir isso. Nós temos que estar atentos o tempo todo mesmo, porque como aqui cita no Evangelho, eles são muito parecidos, né? Nem tudo que reluz é ouro. Que nós, meus irmãos, saibamos separar o joio do trigo. Nós somos falhos mesmos. E muitas vezes nós não temos paciência para um com o outro. A gente já vai julgando, né? Eu peço a Deus que eu seja mais forte, que eu seja mais sábia, que eu saiba distinguir o que é certo, o que é errado sempre. Peço a Deus que abra meus olhos, abra meu coração e não me deixe cair nesse pecado do julgamento e que eu saiba sempre discernir o joio e o trigo. Né, meus irmãos? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E vamos fazer, meus irmãos, um breve relato da vida da Santa do Dia, Santa Cristina. Santa Cristina nasceu no ano de 288, na Toscana, perto de um lago de Bolsena. Seu pai chamava-se Urbano. Ele era um oficial do exército romano que atuava em Tir, uma pequena região da Etrúria, que é perto de Toscana. O pai de Santa Cristina era muito rude, né? O seu pai, o senhor Urbano, ele perseguia os seguidores de Cristo, abusando do seu poder militar. Seria bem difícil imaginar que Cristina se tornasse uma cristã com tal atitude do seu pai. Mas uma escrava cristã, presa na casa de Cristina, viu que ela tinha um coração bondoso
né? E queria conhecer Jesus. A escrava dentro da casa de Cristina, ela sentiu isso. E a escrava preparou Cristina para receber o batismo. Ela foi batizada sem que o pai soubesse. Fizeram tudo às escondidas porque o pai era muito rude e ele perseguia os cristãos. A partir daí então, ela passou a defender os cristãos e a se interessar pela comunidade cristã da sua região, né? O pai de Cristina, o senhor Urbano, furioso e inconformado, pai de Cristina, prosseguiu com as torturas contra os cristãos. Cristina, negando a vontade do pai para prestar o culto a ídolos, dedicando-se cada vez mais às suas atividades cristãs, ela foi lançada ao fogo pelo pai dela, esse senhor, o senhor Urbano, que era do exército, né? Conta a história que nesse momento o anjo protegeu-as das chamas e não lhe fez nenhum mal a Santa Cristina, a Cristina. E isso deixou o pai de Cristina ainda mais furioso. Ele mandou amarrar Cristina a uma pedra de moinho e jogá-la no fogo. Conta-se que milagrosamente Cristina não foi atingida. A pedra boiou e ela não se afogou, né? E a revolta do pai de Cristina novamente foi tão forte que ele não resistiu e acabou morrendo de infarto. Acusada pela morte do pai, sendo que ele morreu de infarto, Cristina foi presa. O Gil, que era o sucessor do senhor Urbano, pai de Cristina, submeteu Cristina a várias torturas. Então continua o sofrimento de Cristina, mas nunca obtinha resultado esperado. Ordenou que fosse jogada às víboras, mas não foi picada por nenhuma víbora. Ordenou então que cortassem sua língua, mas assim mesmo, Cristina continuou adorando ao Senhor por meio dos louvores. Decidiu então que ela seria morta por flechadas. Santa Catarina faleceu em 24 de julho do ano de 300. O testemunho da garota de apenas 12 anos fortaleceu a fé de muitos cristãos e outros se comoveram e se converteram a Jesus por meio da grande fé de Cristina. Santa Cristina, rogai por nós. Amém, meus irmãos? Muito obrigada pela atenção, muito obrigada por me acompanharem aqui, lendo e refletindo o Evangelho do dia e a história de Santa Cristina. Tenham um feliz sábado, na paz de Jesus e o docíssimo amor da Virgem Maria sempre estejam contigo, meus irmãos. E olhem como diz o Evangelho: orai e vigiai, não deixem de rezar antes de dormir. E o tempo todo, cuidado para não cair no pecado do julgamento, porque nós às vezes não sabemos separar o joio do trigo. Só Deus tem essa sabedoria. Amém, meus irmãos? Muito obrigada. Fiquem na paz de Jesus.